Olha, lá na Iperuígue, que eu falei aqui de passagem, o proprietário era o Otávio Sesc pai do Otávio Sesc Júnior. E ele precisava de um gerente. E ele, quando vinha lá de Laranjal Paulista, que é perto da minha terra, é a terra do Sescs, lá, Otávio Sesc Júnior ficou muito tempo na televisão, deve estar hoje em canal fechado, aí por assinatura. Mas era filho, era o pai dele que era o dono da rádio Iperuígue, que ficava na galeria, lá na Avenida Iperuígue, em Ubatuba. E ele passava me ouvindo no rádio do carro quando vinha de Laranjal, uma vez por mês, para fazer o balanço da rádio Iperuígue, que estava meio largada lá em Ubatuba. E ele me ouvia, gostou da minha voz, parou na rádio, e na época eu só era apresentador, falou, você não quer gerenciar a rádio Iperuígue? Falei, vai somar no meu salário, sem problema nenhum, desde que a gente estude um salário. E eu gerenciei a rádio Iperuígue mais ou menos por um ano, pegando o mesmo expresso rodoviário Atlântico daqui até Ubatuba. Imagina a epopeia que era. Eu terminava o meu programa, já ia direto para a rodoviária, que ficava aqui no centro de Caraguá, ao lado do Mac, hoje McDonald's, e pegava a jardineira do Atlântico e levava uma vida até chegar ao Ubatuba, que parava na estrada para pegar até galinha, porco, pegava tudo, já jogava num bagageiro. Olha, era uma epopeia. Fiquei um ano lá na Iperuígue junto com a Oceânica aqui. Olha, de histórias de rádio, a gente tem muitas histórias de rádio, né? Tem trágicas, porque eu peguei lá em Botucatu o incêndio da rádio municipalista um pouco antes de vir para Caraguá. Eu estava apresentando Juventude em Brasa no sábado à tarde, 2 horas da tarde, isso foi no mês de fevereiro, e deu um curto-circuito na emissora que ficava numa galeria no centro da cidade, e a rádio pegou fogo com eu apresentando o programa. A rádio pegou fogo, destruiu a rádio toda, a discoteca, o acervo da Rádio Municipalista de Botucatu. Tanto que depois nós fomos fazer o programa direto do transmissor e a rádio convocou artistas sertanejos muito conhecidos que se apresentaram no Botucatu Tênis Clube para angariar fundos para refazer a rádio, principalmente a discoteca. Todo o acervo, tudo foi queimado. Eu estava apresentando o programa na hora, eu e o sonoplasta saímos correndo da galeria, a rádio pegando fogo. Pegou fogo, foi uma tragédia lá, em termos de perda artística, de gravações e tudo. E nós passamos a trabalhar na casa onde ficava o transmissor, lá no Bairro Alto, onde ficava a torre da rádio. E de lá a gente apresentava e não tínhamos disco para tocar. De novo, a população começou a fornecer discos para a gente lá na rádio de Botucatu por conta dessa tragédia. Essa é a parte triste que eu passei em rádio, de ver se apresentando ao vivo uma rádio pegando fogo, você imagina, né? Foi num sábado, me lembro como se fosse hoje. Isso em 1971. Bom, agora histórias engraçadas tem muitas, né? Aqui uma história engraçada que eu acho, tinha o Gerry, que era de Botucatu também, locutor, na época em que nós montamos a equipe aqui junto com o Marcelino Domênico. O Gerry era um gozador nato, tanto que o apelido dele era Gerry porque ele parecia-se com o Jerry Lewis, aquele humorista norte-americano. Então o Gerry era um gozador. Depois ele foi para outra emissora em São Paulo, seguiu o caminho assim como tantos outros. Mas ele, o Nerli Amaral, todo mundo conhece, criava galinha nos fundos da rádio. Você vê o nível que era, né? No fundo da rádio tinha galinheiro. Nerli Amaral lá criando as galinhas dele lá. Vendia galinha caipira, matava a galinha caipira no fundo da rádio. Morava lá numa casinha e o galinheiro dele lá. Um dia, e o Carlos de Almeida Rodrigues era um tirano. Tirano. Pensa num dono de rádio daqueles que não admitia uma falha sequer, né? Sistemático demais o Carlos de Almeida Rodrigues. Figura emblemática aqui em Caraguá. E o Gerry, com aquele espírito gozador, apresentava um programa até moderno para a época, tal, num estilo meio já diferente. Ele tinha muito talento, esse Gerry. E ele pegou lá uns pintinhos, lá do Nerli, que criava galinha, e jogou tudo dentro do estúdio. O estúdio era pequenininho. Aqui na rádio era pequeno, o estúdio era pequeno. E pegou, encheu de galinha e pintinho o estúdio. E ele deu um tapa na mesa, né, no microfone, e o Carlos de Almeida Rodrigues ouvindo
lá na mansão dele aqui, onde hoje está passando o contorno aí. Aí ele, com a maior fleuma, assim, abriu o programa, falou, nós vamos abrir o programa de hoje, tudo cheio de pintinho dentro do estúdio. Lá do Nerli Amaral, imagina. Esses pintinhos todos, e ele, nós vamos abrir o programa de hoje. Ele era irreverente, mas abriu como se estivesse apresentando um encontro de serestas. Nós vamos abrir o programa de hoje com a Orquestra Pintarmônica de Caraguatatuba. E o homem ouviu, Orquestra Pintarmônica, os pintinhos, piu, 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 piu. Quer dizer, perdeu o emprego, sorte dele que foi para São Paulo, conseguiu trabalhar na Gazeta, depois foi para outras emissoras em São Paulo. Isso é um fato engraçado, sem contar os furos que, né, locutor que falava, nossa, dava muito eco e tal, estamos evacuando aqui no ar, e vai por aí afora, né? Estamos evacuando no ar, também perdeu o emprego, viu?